Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BBGO11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro, e é um fiagro como a maioria dos fiagros que a gente possui na nossa bolsa, é um fiagro de recebíveis. Agora, já está vindo ao mercado alguns fiagros também do setor de imóveis, né, de fazendas. Então já tinha dois fundos do setor de imóveis e a Suno, se eu não estiver equivocado, está lançando um fundo de fazendas também de imóveis. Enfim, esse é um fiagro. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 81,95. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12%, 12,08%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,84%. Isso significa que ele está com 16% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez baixa, negociando uma média de 286 mil por dia, e ele vende uma variação positiva de 0,48% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$100, e desde que ele veio ao mercado, ele vem sofrendo em suas cotações. Por quê? Ele é um fundo que, comparativamente aos outros fiagros, ele sempre entregou pouco na época, né? Então ele já começou a vir no mercado já depreciado, ó. Saiu de R$100, começou a ser negociado na faixa de 90 até R$80 recentemente. Durante o final do ano passado, o fundo esboçou uma recuperação, voltando a patamares de 90, 92, 93, mas recentemente o fundo entrou em queda novamente, saindo desse patamar de 90 lá em dezembro do ano passado, para agora ele beliscou ali os 80 e agora ele está ali mais ou menos R$ 82. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome, o seu CNPJ, é um fiagro para investidor em geral, ó, títulos e valores imobiliários, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. A respeito de taxa, nós vamos deixar para ver lá dentro do seu relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para fundos aí que são de papel. É um fundo atualmente que conta com mais de 12.500 cotistas, mais de 4 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 97,00 e ele tem um valor de mercado aí de 391 milhões. O seu último dividendo entregue é de 90 centavos, inclusive melhorou bastante em relação ao dividendo anterior que ele havia anunciado. Continuando aqui agora, a gente vê sobre o yield médio do fundo. Ó. Então aquilo que eu falo para vocês. Quando esse fundo estava ali na base de R$100, ele começou a vir do mercado entregando muito pouco. Então o seu yield era baixo, 0,40 e tal. O que o mercado fez? Derrubou a cotação para que o yield se tornasse mais atrativo. Então, em média, o que o mercado exige desse fundo é pelo menos 1% de ágio. E ele vem entregando nessa faixa, ó, de 0,9, 0,80, 1,17, 1,15. E aí teve um mês extraordinário que ele entregou um dividendo muito alto, mas logo depois você vê que o dividendo já caiu, a média do dividend yield, né? Nominalmente dizendo, ó, ele entregava dividendos ali, ó, 40 centavos, 80, 80, 90. Então era um dividendo relativamente baixo se a gente comparar com os seus pares, né? E aí lá no mês 6 ele entregou 2,35, mas nos meses subsequentes, ó, R$1, 92, 75, 21 centavos. Isso aqui desagradou bastante, né? Os cotistas, isso aqui derruba a cotação. E aí depois, ó, 90, 1,15, 95, 93. A gente vê aqui nominalmente, né? Ele vem numa melhoria. Ele vem entregando, ó, 1,15, 95, 93, 91. Aí caiu para 74, 71. E aí mês passado ele entregou 82 centavos. E agora nesse mês, dia 31 de julho, ele anunciou, ele pagou. Na verdade, ele ainda não pagou, porque eu estou gravando o vídeo com antecedência. Mas quando esse vídeo for ao ar, certamente ele já vai ter pago esse valor aqui. Inclusive, já vai estar perto de anunciar agosto para pagar em setembro. Então, ele anunciou o último dividendo agora, 90 centavos aí. E aqui mais abaixo a gente vê o yield médio, a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que não tem 5 anos de rentabilidade, mas comparativamente aqui, ele tem pouco mais de 2 anos. Nos últimos 2 anos, ele vem com a rentabilidade aí muito boa. Então, nos últimos 2 anos, ele entregou 25% de rentabilidade, o CDI do período 26%, o IPCA 8%, o IFIX 16% e o EDIV 24%. Então, vem num ótimo cenário aí nos últimos 2 anos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda.
Outra forma de apoio financeiro é tornar-se membro aqui do nosso canal. É um valor barato, irrisório, acessível. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor irrisório, mas que pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro aqui do nosso canal, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de um membro que a gente vai ver já já. Participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é um ótimo produto com muita versatilidade, muita funcionalidade. Adquirir essa planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo investir. E você comprando a planilha, você também nos apoia financeiramente. Muito obrigado por todo o apoio. Nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São ótimos e-books com conteúdo muito agregador e são bem baratinhos e acessíveis. Compre, porque além de ser um ótimo produto, vocês também nos apoiam financeiramente. Como eu já antecipei, esse vídeo foi uma sugestão do membro, Márcio Peixoto, é membro há bastante tempo aí no canal. Ele perguntou para mim: olá, Mu, eu estou querendo investir em fiagro. Dei uma olhada no BBGO 11 do Banco do Brasil, você conhece? É um bom fundo? Então lá na frente, quando a gente for falar sobre o resumo do fundo, aí eu digo as minhas opiniões a respeito dele, tá bom? Mas já antecipo que é um fundo aceitável. E aí eu vou dizer a minha opinião a respeito dele. Tem pontos muito bons, mas tem pontos a serem observados aí. Por que, por exemplo, não é um fundo que eu tenho ou teria? Apesar de eu achar que dá para se investir nele. Aí eu vou explicar isso melhor. Se você estiver precisando de ajuda para montar a sua carteira, uma mentoria, consultoria, uma estruturação de carteira, se você quiser ajuda, aconselhamento, né? Manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás dos investimentos, por trás das escolhas dos ativos. Aqui agora já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório com 26 páginas e assim, referente ao fundo, não são tantas páginas assim, mas esse é um fundo para quem quiser estudar sobre o setor agro, quiser tentar entender o segmento, ele tem aqui uma aula sobre cada um dos setores. Então, isso aqui a gente vai abordar mais à frente aqui no relatório. Então, o que a gente observa aqui, ó? Informações do fundo. Esse é um fiagro que ele pode investir em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, em LCAs, que são letras de crédito do agronegócio, em CRIs e debêntures. Então, ele pode investir em diversos segmentos. A gente vê algumas informações que já havia visto lá atrás, né? Então, atualmente o fundo conta com 12.500 cotistas, ele cobra de taxa 0,85% de administração e ele tem taxa de performance de 10% se ele bater CDI mais 1. Isso aqui para mim é ruim, mas é menos mal que outros fundos que cobram 100% de CDI para bater, né? Então acho isso aqui menos pior. Esse relatório ele tem uma defasagem pequena, então o dividendo anterior é de 82 centavos desse relatório, né? Mas a gente viu que ele já entregou 90, nesse é o dividendo mais atual. Aqui ele mostra receitas frente às despesas, né? Vamos calcular aqui, já baseado aqui, que a gente já pula aquela etapa lá de calcular na DRE. Então, 335 mil de despesas, que eu vou arredondar para 336 mil, vezes 100, dividido por 3.460. Então, a gente vê que as despesas estão representando ali 9,71%, algo dentro da normalidade, algo dentro do aceitável. Aqui ele vem falar um cenário um pouco macro, né? Então, referente ao primeiro trimestre, o PIB e tal, sobre a política monetária. E aqui a gente vê sobre o fundo. Então, em relação à gestão de ativos, fizemos 3 aquisições de CRAs, sendo a primeira do FDIC Ura Agro, um FDIC com excelente histórico de performance e boa subordinação, já que descrevemos no último relatório. Ele também adquiriu o CRA da Prime Agroprodutos, uma companhia de fertilizantes, e eles também adquiriram um CRA da Camil, um investimento tático em uma companhia de risco de crédito excelente. Inclusive a Camil é listada em bolsa. Tem aquele arroz Camil, feijão, tem diversos segmentos que eles atuam aí. Está no nosso pipeline a análise de uma cooperativa de grande porte, com excelente diversificação de produtos, um novo FDIC agro e uma companhia de serviços logísticos focada no setor sucro-alcooleiro. Seguimos a nova estratégia de giro de ativos no sentido de aumentar ainda mais a diversificação de ativos e aumentar a exposição a ativos indexados a CDI com maior periodicidade de pagamentos de juros. Remuneração dos CRAs. Então hoje no portfólio do fundo, ele tem atualmente 39% do seu portfólio IPCA, uma média de IPCA mais 6,89%. Ele tem 54% da carteira em CDI mais 3%. Ele tem um pré-fixado ali que é quase 1%, um pré-fixado de quase 12%.
E ele tem ali a alavancagem do seu portfólio, que é a operação compromissada, que rende ali CDI mais as despesas de imposto de renda. Continuando aqui no portfólio, ele fala sobre a tabela de sensibilidade. Como atualmente a sua cota está em 81, quase 82, né? Então olha a diferença. Quem conseguiu comprar esse fundo a R$ 77,00 teria uma taxa equivalente de CDI mais 14. Hoje, a 82, já reduz para CDI mais 10,68. E se alguém comprar esse fundo, se em algum momento ele se recuperar, né, vamos supor, para R$ 87,00, já cai para CDI mais 7,47. Ou seja, quanto mais barato você conseguir comprar um ativo, melhor é o seu yield pessoal, é o seu dividendo, o dividend yield on cost, né? Você tem um retorno maior, porque quanto é mais barato, se ele continua pagando o mesmo dividendo, né? Então isso é um dividendo maior para quem compra ele mais caro. Então pode ser uma oportunidade de estudar e pesquisar aí para você se posicionar no ativo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse Fiagro? Você investe em algum Fiagro no seu portfólio? Você teria cotas desse Fiagro? Comenta que seu comentário é muito importante. Eu fiquei surpreso com o relatório gerencial desse Fiagro, melhorou muito. Então, o Banco do Brasil, em termos de informações, era bem precário, era bem ruim, relatório pobre, com poucas informações, e deu uma boa evolução, uma boa melhorada. E dentro do relatório, eu vou trazer para vocês um ponto que me chamou a atenção. É um fundo hoje que está altamente diversificado, pulverizado os seus devedores. E o que eu acho a respeito desse fundo? Desde que ele veio a mercado, ele teve uma certa demora na alocação de recursos. Isso aí para mim foi um ponto bem negativo da gestão. E outro ponto ruim é que esse fundo sempre pagou pouco desde que ele veio a mercado. Então, respondendo a pergunta do colega lá, o que eu vejo para esse fundo? Ora, o que ele paga de dividendo atualmente, frente ao valor de mercado, não o valor patrimonial dele, eu acho que é muito pouco. Então, esse fundo lá nos 95, R$100, para o que ele paga hoje, eu não entraria. Agora, como a cota está bem amassada, eu acho um dividendo bem aceitável, bem atrativo para quem se posicionar nele agora. Só que você tem que entender que as situações são cíclicas, né? Agora, pela cota estar descontada, eu acho que é uma boa, pode ser uma oportunidade. Lógico que depende do seu estudo, né? A decisão final acaba sendo sua, mas eu acho que é algo totalmente aceitável. Mas você tem que entender que quando o mercado voltar ao normal, acredito eu que esse fundo vai continuar pagando pouco, né? Menos do que o normal. Mas, se você trava o seu preço de entrada agora, pode ser sim uma boa. Esse é um fundo que ele tem ativos seguros, dificilmente eu não vejo esse fundo dando problemas graves como a gente está vendo em outros Fiagros. Pode acontecer? Pode. Não tem como você garantir que não vai passar por problemas no fundo. Mas pela pulverização dos seus ativos internos, seus devedores internos, eu vejo que é algo tranquilo. Além do mais, teoricamente é como se esse Fiagro fosse um Fiagro bem high grade, sabe? Bem protetivo. Ele não vai ter altas taxas. Então, para quem busca segurança também, eu acho um bom fundo. Então, hoje, um fundo que paga pouco, mas como ele está amassado a sua cota, ele está pagando muito, tá? Está pagando bem. Então, pagando hoje, pelo preço de cota e pela segurança do fundo, eu acho sim que é uma boa, mas não tem expectativas desse fundo começar a te pagar muito e tal, que não vai acontecer. Enfim, o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, inclusive eu não tenho interesse de ter, mas eu acho que é um bom fundo. E isso também não é, em nenhuma hipótese, indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. Atualmente, a primeira meta era chegar aos 50, nós já chegamos. Agora nós estamos tentando chegar aos 100. Então vá lá no canal Amu Notícias e se inscreva para nos ajudar. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Reiterando o recado do início do vídeo, se você quiser ajuda para mentoria, consultoria ou estruturação de carteira, manda uma mensagem para o nosso Instagram ou para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira.
Então aqui agora nós já estamos na carteira do fundo. Então um grande ponto positivo que a gestão fez foi agrupar os seus devedores. Então, ó, CRA, Vale do Tijuco, é um CRA que representa 1,97 do portfólio, ele é IPCA mais 6. CRA Eldorado, ó, então são 4 dívidas, ó, são 4 tranches distintas. Então aqui você tem informação onde você pode buscar os detalhamentos desses devedores, e acredito eu que talvez essa aqui seja uma das maiores posições do fundo, o que dá algo próximo de 6%. Então hoje, sendo totalmente chato e enjoado, eu gosto de fundos que têm uma exposição ali de 7%, 8%. Então fundos e fiagros, é difícil você ter fundos que têm exposição às vezes dessa, né? E aqui nesse fiagro você vai ver que ele não tem grandes exposições, é muito diversificado, olha a quantidade de devedores que o fundo possui, e pelo que eu olhei antecipadamente, eu não vi nada com concentração, então eu vejo de forma muito positiva. E aquilo que eu falei para vocês, comparativamente ao que a gente vê no mercado aí, ele tem taxas relativamente baixas, tá? Você não vê taxas agressivas como a gente vê em outros ativos. Aqui a gente vê que ele tem diversificação também por segmentos, ó, siderurgia, têxtil, alimentos, metanol, café, açúcar e etanol. Então, ele tem uma alta diversificação também por segmentos. Aqui ele mostra como que está o patrimônio do fundo, meio que lateralizado, ó, na média de R$ 87,00, mas que a cotação chegou a ter essas oscilações que ele vem enfrentando atualmente, né? Aqui ele mostra o que ele dividiu, o que ele distribuiu de rendimentos e o seu DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Aqui ele mostra os rendimentos, os dividendos nominalmente dizendo, né? Então a gente vê que aparentemente ele entrou numa melhoria, ó, 74, 71, 82 e atualmente já está em 90. Aguardemos para o próximo mês para saber se vai continuar esse padrão de melhoria ou estabilização aí, mais um patamar um pouco mais elevado. O dividend yield atual do portfólio é um dividend yield bom, porque atualmente a cota está amassada, né? Então, ó, você vê que é 1,08, 0,98, 1%, comparativamente com outros fiagros do mercado. A gente vê que não é aquele caso de pagar 1,2, 1,3, 1,4, né? Então, de um fundo com dividendo um pouco mais seguro. E aqui começa toda aquela questão que eu falei para vocês sobre os outros segmentos, ó. Então, ele fala sobre quanto que é a produção brasileira, por região. Aí vai começar a falar por ativos, ó. O PIB agropecuário, sobre as chuvas. E aqui começa um por um dos ativos, ó. Produção de grãos, soja, trigo, ó, milho, vai falar um por um, ó, cana de açúcar, tem bastante informação, eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas eu sugiro que se você quiser entender um pouco mais setor agro, um pouco mais de fiagros, então você consegue ver com detalhes cada um de diversos segmentos aí do setor agronegócio, né? Então acho que cabe o estudo aí para vocês. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fiagro são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Monotícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!